Não tem ideia de como a vida surgiu na Terra ainda, de uma forma assim definitiva. A vida microbiana, eu tô falando. E como essa vida chegou a ser o que a gente é, pior ainda. Por exemplo, você acha que o impacto de 66 milhões de anos atrás foi bom ou foi ruim? Pra vida? Pra vida. Ruim. Ruim, foi uma extinção em massa. É. Mas graças a ele que os mamíferos começaram a surgir. Se não fosse ele, não teria mamífero. A gente não estaria aqui. Então, se o asteroide, um asteroide saiu lá do cinturão de asteroide e bateu na Terra. Se ele erra a Terra, cara, como que seria? Talvez a gente não tivesse aqui. O negócio é o seguinte, por exemplo, aí não é qualquer planeta. O planeta tem que ter placa tectônica, tem que ter atmosfera, tem que ter uma lua grande igual a nossa. Quantas coisas eu falei aqui já? Umas, sei lá, 15. Cara, e eu não falei nenhum milésimo. Tem que ter atmosfera, tem que ser de um tamanho tal, tem que ter água numa salinidade tal, num pH tal. Tudo. Aí você vai colocando essas variáveis todas, cara. No final, você pode concluir que a vida é meio que um acaso, cara. Meus prezados, eu acabei de ouvir aí o Sérgio Sacani, que eu reputo um dos melhores astrônomos deste país. Ele é um sujeito extremamente inteligente, estudioso, e que nós podemos, de certo modo, ficarmos tranquilos quando ele dá algum depoimento, porque o depoimento dele tem fundamento. Tanto tem que houve uma palestra, né? Aliás, como é que ele chama? Aqueles podcasts, né? Onde ele esteve em presença do melhor ufólogo do Brasil, que é o Edson Boaventura Júnior. Ele esteve com o Edson lá e ambos impressionaram um ao outro. Tanto o Edson se impressionou com ele, com a riqueza do conhecimento dele, como ele se impressionou com o Edson. O que mostra que ele, além de ser um pesquisador e ser um astrônomo, ele é um sujeito aberto, que tem a mente aberta. E ele confessou mesmo ter um caso, vivido ou vivenciado um caso de ufologia, onde ele ainda hoje se arrepia todo quando se lembra, e ainda hoje lhe causa calafrios quando se lembra daquilo. Então isso mostra que ele não é um sujeito que desrespeita a ufologia, pelo contrário, ele chega até a temer, né? Que a Bíblia diz que a verdadeira fé é quando você teme e treme diante de Deus, né? E ele expressa mais ou menos isso em relação à ufologia, né? Mostrou tremor, respeito pela ufologia, né? Então, o Sérgio Sacani é uma pessoa que nós podemos colocar aí na nossa lista de pessoas que nós devemos ouvir, né? Então, o Sérgio Sacani, nesse pequeno trechozinho desse vídeo que nós pegamos dele aí, ele está apresentando uma série de, vamos dizer assim, acasos ou coincidências que levariam qualquer pessoa, sobretudo um cientista, né, materialista, a imaginar que se para o ser humano aparecer na Terra e o planeta Terra ter vida inteligente, foram necessárias milhões, talvez bilhões de coincidências para que houvesse condição de na Terra ter um ser vivo e inteligente, como nós, né? Onde ele explica que desde a primeira ameba, desde o primeiro protozoário, a primeira célula, biocélula, né? Daquele primeiro ponto evolutivo até chegar na inteligência do homem, que isso daí levou uma série tão infinita de acasos e coincidências que é praticamente impossível acreditar que existe vida no outro planeta. Praticamente impossível, porque evidentemente não se repetiriam todas essas coincidências, entre aspas, esses acasos não se repetiriam em outro lugar e, portanto, não haveria nenhum outro planeta no universo com vida inteligente. Evidentemente não haveria, né? Ora, se às vezes para um pequeno jogo, se você joga, por exemplo, um dado que só tem 6 números, é difícil você conseguir repetir 2 números numa jogada só, isto é, você está dentro de um jogo, o jogo tem uma regra, a regra manda que você jogue os dados 2 vezes. Você jogar esse dado 2 vezes, o mesmo número cair nas 2 vezes é muito difícil. Você imagine conseguir fazer que um outro planeta no universo consiga criar um ser inteligente como nós, depois de milhões ou talvez bilhões de coincidências. É praticamente impossível, né? Então, nesse sentido é que a ciência diz que não há vida no outro planeta. É nesse sentido aí. Mas agora o que eu venho aqui refletir com vocês é o seguinte, que esta série de coincidências que o Sérgio Sacani está falando aí, tanto elas trabalham para dizer que não é possível haver vida no outro planeta, como elas trabalham também para dizer o quê? Olha, para que o homem chegasse a existir no planeta Terra, desde a primeira ameba, desde a primeira célula biológica, até chegar ao homem, foi necessário milhões e milhões de coincidências,
Então, tem que se dizer o quê? Dá a impressão claramente de que alguém organizou essas coincidências e esses acasos de tal maneira a gerar um homem. Ou seja, é que ao invés de terem sido acasos ao acaso, isto é, coincidências aleatórias, de fato houve uma inteligência que planejou essa série de coincidências até redundar no homem. Compreende? Então o que eu estou querendo dizer aqui para vocês é que o argumento dele, apesar da lógica e do caráter científico que tem, pode ser interpretado de outra maneira. É que o conjunto de coincidências e de acasos que gerou o homem pode ter sido justamente isso que foi planejado para dar o homem. Isto é, alguém planejou e juntou toda esta série de coincidências, arrumou todos os fenômenos, tanto fenômenos químicos, biológicos, físicos, etc., até o ponto de aquela primeira ameba evoluir e chegar a ser um homem. E juntou também todas as coincidências do próprio espaço, né? Da Terra ter só uma Lua, de ter havido uma colisão há muito tempo atrás que inclinou um pouco a Terra, que a Terra tenha ficado nessa órbita, nessa proximidade do Sol, para poder nem ficar quente demais, nem fria demais. Então tudo isso foi planejado para que o homem existisse aqui, tá certo? Então eu estou falando isso aí para vocês, para que a gente possa enxergar também esse dado científico por uma outra visão, né? Uma visão, vamos dizer assim, teísta, né? Mas é isso. Então, estou tentando ajudar vocês. Fiquem com Deus. Saúde e paz, tudo de bom.